a gente abre, a partir de agora, com o Campeonato Pernambucano. Tá? O Campeonato Pernambucano já está na sua terceira rodada. A gente vive, nesse final de semana, a terceira rodada do estadual. E na abertura dessa rodada, tivemos o terceiro empate do Sport. Terceiro empate em 1-1, dessa vez contra o Retrô. O Sport, dentro do seu planejamento, nessa partida, encerra o primeiro capítulo de 2025, encerra o recorte de 3 jogos que o clube projetou com a sua garotada, o seu sub-20 em campo. Tá? 3 experiências, a primeira contra o Afogados, fora de casa, empate em 1-1. A segunda, no meio de semana, já na Ilha do Retiro, novo empate em 1-1, e como a gente já disse, e está aqui na tela, nesse sábado, abrindo a terceira rodada, o terceiro empate consecutivo, o terceiro empate em 1-1, o terceiro empate em que o Sport sai perdendo, tá? E consegue reagir, e consegue o gol, que garante a invencibilidade, garante o ponto, que deixa o Sport momentaneamente na 5ª colocação, tá, do campeonato, com 3 pontos, dentro ali da faixa de classificação. Afinal, 6 equipes, né, avançam, as 2 primeiras seguem direto para as semifinais e as outras 4 fazem um duelo de quartas de final. Cássio, antes de qualquer outra coisa, queria tua análise do saldo, não necessariamente sobre esse jogo, sobre a partida desse sábado, mas como você viu essa experiência do Sport, se você concordou com a decisão do Sport de iniciar a temporada com 3 jogos utilizando a base, se você concordou em não mesclar, não trazer um ou outro jogador ali do elenco principal que pudesse estar precisando de uma minutagem, que pudesse começar um pouco antes, e se a hora de parar é essa mesmo, já contra o Central no próximo final de semana, hora de entrar com a cavalaria, de recuperar os pontos e o tempo perdido. Qual a tua visão dessa escolha do Sport e do saldo desses 3 jogos? Fred, a gente já falou esse tema algumas vezes nos últimos 10 anos, né? Assim, foi assim, algo que poderia já ter sido implantado de fato há alguns anos, mas isso é mais uma tentativa do Sport de fazer isso. Uma última vez que, nessa questão de pré-temporada, embora no cenário muito atípico, que foi aquele Pernambucano de 2020, e acabou, enfim, fazendo uma campanha e nem passou a primeira fase, né? Já teve outros momentos também de usar a base, mas eu acho que nunca tinha sido de uma forma tão... E eu até falo, antes, vou repetir até algo que eu falei, acho que no jogo do Afogados, logo na estreia, mas se não foi do Afogados, foi do Decisão, porque eu vou falar uma coisa que eu já tinha dito, que, assim, que o Sport não tinha tido uma preparação, uma execução dessa estratégia tão boa quanto a desse ano, independentemente do resultado de campo. Nessa não houve qualquer dúvida sobre qual treinador comandaria a equipe. Não seria dizer, vai ser o sub-20, mas vai ser o principal do sub-20. Não, vai ser outro treinador. A preparação desse time começou em 17 de dezembro, desses jogadores. Como você falou, só tem a Ju, que é acima da base, só 22 anos, é um acima, que é quase um acima, se todo mundo ali é menino. Então, o time que o Sport utilizou realmente era um time basicamente sub-20, com 2 jogadores pouquinho acima do sub-20 e alguns abaixo do sub-17. César Lucena comandou esse time para esse Pernambucano, Pepa treinou outro time, continua treinando outro time principal, e apesar dos empates nos 2 primeiros jogos, a gente até falou, será que poderia ser o principal nesse para usar o sub-20 contra o Central? Porque os 2 empates nas 2 primeiras rodadas colocaram uma certa pressão em relação à matemática da campanha, tá? Não ao desempenho dos jogadores, porque o desempenho era nessa faixa mesmo. São jogadores, mesmo os do interior, afogados em decisão, mas são jogadores ali profissionais, mais rodados, mais experientes. O do Retrô não, do Retrô realmente seria como foi, um desafio técnico maior de um time que não poupou porque já está fora da Copa do Nordeste, ou seja, era o Retrô 100% a vera, né, na partida desse sábado, com um time com folha de 1 milhão. Então seria um desafio técnico maior.
E, apesar dessas pedrinhas no caminho, o Sport acabou mantendo a estrutura, Fred. Era o time base do início ao fim, César do início ao fim, sem antecipar a entrada de nenhum jogador profissional devido aos empates das primeiras rodadas, porque, repito, matematicamente, o Sport tem 33% de aproveitamento, tá? Matematicamente, o bom é que não perdeu os jogos, tá? Aquele negócio assim, tivesse vencido um e perdido dois, para o campeonato seria até melhor, ter uma vitória e 2 derrotas. Mas em relação ao psicológico do time, esse time ter reagido, não ter perdido para esses jogadores, não para o Sport Clube do Recife como participante do Pernambucano, mas para esses jogadores, talvez tenha sido, nesse cenário, 3 empates do que uma vitória e 2 derrotas, porque foi o time reagindo, o time mostrando capacidade, poder de reação, ou seja, porque psicologicamente o cara, sobretudo dessa idade, pode acusar o golpe muito mais, mas o time acabou, em todas as vezes, nessas 3 partidas, conseguindo assimilar o resultado. Então, no fim das contas, o time profissional do Sport, esse time é profissional, melhor dizendo, o time principal do Sport vai ter 6 rodadas, mas isso inclui 2 clássicos, mas pelo menos já tem o Retrô, pelo menos já tirou o Retrô, né? O Retrô já ficou nessa conta. Então, dos 6 próximos jogos, são 6, tendo 2 clássicos, para tentar reagir, e não é só entrar no G6. É reagir e ter uma condição boa, porque na matemática atual, se você não for muito bem na primeira fase, você basicamente só vai à Copa do Brasil se for finalista do Pernambucano, porque se tu cai na semifinal, tu é 4º lugar e tu fica fora da Copa do Brasil. Porque para ir para a Copa do Brasil, tu tem que ser o 3º lugar, e para ser 3º lugar, tu tem que ter tido a campanha melhor na primeira fase do que o outro eliminado da semifinal. Então, assim, você fica ali meio na dúvida da situação. Então, para não depender tanto assim, embora o esporte a longo prazo, utilizando o principal, seja o principal favorito a ser, no mínimo, finalista dessa competição, mas pode ter o risco, né? Ano passado, na semifinal, foi para os pênaltis contra o Santos. Assim, empatou o jogo de ida, e você pode pegar um clássico na semifinal, joga na volta, a pressão do clássico, termina empatado e só perdeu um pênalti, pote. O Sport precisou converter os 5 pênaltis para avançar. Então, numa dessas, o cara sai. E já fica fora da Copa do Brasil, que seria um dano muito grande, sobretudo num ano de investimento tão grande. A reação dá para acontecer. Acho que deixou ali na bola. E acho, inclusive, que da forma como foi esse jogo de hoje, que eu já não jogaria, a gente não é atrapalhando a pauta, não, que acho que a gente vai debater, mas eu não utilizaria o sub-20 contra o Central, mas esse jogo de hoje já mostra que talvez não tenha sido despedido. Inclusive, até deixei no meu blog, Fred, como pergunta. Eu não coloquei na despedida do sub-20 o Sport empata com o Retrô. Eu coloquei assim, Sport empata com o Retrô. Aí faz a pergunta, despedida do sub-20? Porque talvez não seja. Vai ser muito apertado a relação da Copa do Nordeste com Fortaleza, Pernambucano, daqui a pouco já tem o Ferroviário, Pernambucano, daqui a pouco já tem o Fortaleza. Então, nesse cenário, a execução eu considero boa. Nem todos os jogadores corresponderam. É muito óbvio, assim, a gente não faz análise café com leite. Enzo Wagner, nesses jogos, Enzo Wagner não correspondeu. Eu acho que Mikael jogou muito mal também. Assim, Dieguinho. Gostei dos 2 zagueiros, mas, por exemplo, o lateral direito foi até elogiado na transmissão por Dani Moraes, mas eu acho que na questão defensiva não foi tão bem. Mas, enfim, são análises que a gente vai fazer mais no campinho. Mas tem desses 3 jogos, você consegue extrair, eu acho que você consegue extrair mais desempenhos positivos do que negativos. Tem o goleiro, tem os 2 zagueiros, tem um volante, sabe, assim, tem esse Marco Polo que estreou hoje, jogou com 16 anos, bem mirrado, jogou. Então, assim, para o que era, para o amadurecimento lançado no profissional, eu acho que era para ser isso. Tipo, você não pode colocar o sub-20 e pensar da seguinte forma: só serviu se o time fizer 7 pontos, pelo menos. Ou 6 pontos, assim, ganhou 2. Não dá para ser dessa forma. Quando você coloca o sub-20, você está colocando com risco. O Flamengo, tudo bem que o Flamengo não é nem lançamento, o Flamengo é realmente para o principal, que é uma diferença. Por exemplo, do sub-20 do esporte para o profissional do esporte já tem um hiato gigantesco. Imagine esse sub-20 que o Flamengo está jogando com o Carioca para o principal do Flamengo. Mas aí, esse sub-20 do Flamengo perdeu na estreia, empatou outro jogo e não muda nada, pô. E não muda nada. Tudo bem que lá no Carioca a reação é até maior, né? Porque lá são 11 jogos. Mas, por outro lado, não é G6, é G4. Mas não mudou nada, não tem ninguém pensando fazer. Eu estou traçando esse paralelo porque para mim é o maior cenário de distorção possível de um time representando o outro. Assim, poderia ser o do Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores, só que o Botafogo já foi meio que desfeito, né? Assim, o time da Libertadores do Botafogo meio que já não existe mais, o do Flamengo continua existindo. Mas não tem ninguém pensando, tem que antecipar, agora vai ter que jogar. Não mudou nada. E que bom que para a gestão do esporte, que não tenha mudado nada depois do empate contra o Decisão. Porque poderia ter tido um pouco de pressão para esse jogo de hoje.
Ou seja, o Sport pensou em 3 jogos, realizou os 3 jogos com sub-20, não perdeu nenhum jogo, mostrou do poder de reação, que é aquela mesma coisa, né, Fred, da forma do roteiro. Teria sido muito chato ceder 3 empates. Pensa assim, abriu o placar 3 vezes e cedeu 3 empates. Teria sido a mesma coisa, no fim das contas. Mas não, aquela sensação de reagir 3 vezes, o primeiro jogo fora de casa aos 45 do segundo tempo, o segundo jogo numa reta final, que já era contra o Decisão. E esse jogo de hoje, no jogo que todo mundo sabia que seria o mais difícil. Por exemplo, na hora que o Retrô fez 1-0, eu fiquei com a sensação de que, daqui morreu aqui. Assim, porque havia uma diferença técnica bem maior, mas havia jogo e o Sport foi lá e correspondeu. Então, não sei se é a sua visão, se é quantos torcedores pensariam da mesma forma, mas eu gostaria que internamente o Sport tivesse pensado, não tivesse visto como um fracasso a ideia, mas, na verdade, como uma ideia, dessa vez, muito pelo contrário. Eu acho que a ideia ela foi bem executada. A ideia, até pelo menos dia 18 de janeiro, eu acho que a ideia funcionou. Cássio, minha linha é basicamente a mesma sua, tá? Eu primeiro destaco que esse ano o que a gente está vendo em campo é uma nova base do esporte, porque você ainda acrescenta isso. Ano passado, quando a gente viu a base algumas vezes, quando a gente pedia a base, a gente tinha em campo jogadores com os quais já tínhamos uma familiaridade. A gente tinha Fábio Matheus, a gente tinha Pedro Martins, Lucas André, a gente tinha vários jogadores que já acompanhávamos, Renzo, tá? Jogadores, alguns inclusive foram peças utilizadas na campanha do acesso, né? Alguns estão sendo emprestados, a maioria está sendo emprestada em 2025 para ganhar rodagem, para ganhar campo, para quem sabe um dia voltar ao esporte ou mesmo ser valorizado e seguir sua carreira, deixando algum retorno financeiro para o clube. Essa base de 2025 é uma nova base, é um novo sub-20. São garotos muito jovens, como a gente já falou aqui. Tirando a Ju, que vai fazer 22 anos. A meninada tem 18, 19. O Sport passou o segundo tempo, hoje parte do segundo tempo, com 2 jogadores de 16 anos. Tá? Zé Lucas e Marco Polo, que entrou, né? Jovem vindo do ABC, que tinha expectativa grande sobre ele, e eu acho que ele até mostrou, né, talento. Claro que tem várias outras virtudes para serem trabalhadas, né, inclusive crescer, ficar mais forte fisicamente. Ele ainda é um garoto de 16 anos. Então, o primeiro ponto é esse, é entender que não só o Sport utilizou a base, como o Sport utilizou uma nova base. Uma base que eu considero zerada, né? Quase todos os jogadores, essa história dos carecas, do trote, que todos os jogos, todas as transmissões falaram. Então, entender que de fato foi um esporte muito, muito novo, vindo do zero. Segundo, não fosse esse regulamento protecionista que a CBF criou para garantir o poder das federações com os estaduais, esse regulamento da Copa do Brasil, que acabou com as classificações por ranking, que acabou com a garantia que os clubes da Série A disputam a Copa do Brasil. Tá? Um regulamento que coloca em xeque a participação de grandes clubes numa competição que paga milhões e milhões e milhões de reais. Tá? A gente não teve o Santos na edição passada. Qualquer grande clube de São Paulo, por exemplo, pela forma com que o Campeonato Paulista é disputado, uma noite ruim no mata-mata pode tirar um Corinthians, pode tirar um São Paulo da Copa do Brasil. E o mesmo pode acontecer aqui. O mesmo pode acontecer na Bahia, o mesmo pode acontecer no Ceará. Então, não fosse esse regulamento que condiciona a Copa do Brasil aos estaduais, que reforça a importância do estadual de forma artificial, porque isso para mim é um reforço artificial de importância, deixa os clubes reféns. Não fosse isso, eu defenderia a continuidade da utilização desses garotos. Talvez começando a trazer reservas do time principal, jogadores para ganhar minutagem, para irem conhecendo o clube, encaixando, você fazia algo mais mesclado. E Cabral Neto,
durante a transmissão da Globo hoje, chegou a citar algo que eu concordo que pode vir a acontecer. Pelo dano na classificação, inevitável, o Sport já perdeu 6 pontos nesse campeonato, e naturalmente o Sport, além de buscar a classificação, o Sport busca o mando de campo e o Sport busca pular uma fase, ou seja, classificar entre os 2 primeiros. É preciso começar a utilizar o elenco principal. Não sei se a força máxima, mas o elenco principal. Caso esse elenco principal entre no estadual, se imponha, né, é muito favorito, obviamente, mas caso consiga impor favoritismo, às vezes não consegue. A gente já viu vários exemplos. Tá? Você vai jogar no interior, se complica, leva um gol, gramado difícil. Às vezes o encaixe não começa o ideal no início da temporada, tudo pode acontecer. Mas caso o esperado aconteça e o Sport recupere esses pontos e abra uma vantagem, o cenário que Cabral trouxe, eu concordo. Pode voltar a dar uma chance a esse sub-20 se lá na frente o Sport já tiver uma margem, tá? De garantia de passar, de se classificar entre os 2 primeiros. São cenas dos próximos capítulos, mas para concluir, eu assino embaixo do que Cássio falou. Para mim foi uma ótima experiência, bem conduzida, tá? Que deixa, que planta sementes importantes para valorizar ativos do clube, tá? Então, dessa forma, eu aprovo o trabalho que foi feito. Queria uma vitória, como o Cássio queria, como todos vocês queriam. Queria estar com 5 pontos ao invés de 3. Eu acho que seria muito bem cumprida a missão se tivesse vencido, por exemplo, Decisão, que era um jogo mais factível de vencer. Se tivesse com 5 pontos, nunca mais deixaria de jogar com o sub-20. Queria os 5 pontos. Os 5 pontos não vieram, mas em nada, em absolutamente nada, tá? Eu mudaria esse planejamento. Eu acho que foi bem feito, bem executado e da forma que deveria ser. Fala, Cássio. Só trazer uma frase de Rosivaldo Tavares que eu achei bem interessante. Ele disse, detalhe, eu falo isso, mas ele escreveu isso. E o interessante, Cássio, é que eles, no caso a base do esporte, eles vinham treinando juntos e jogaram, não foram lançados individualmente. Mostraram muita segurança. É exatamente isso. Tipo, é óbvio que você pode lançar jogador de forma individual. Pedro Lima entrou ali. E, aliás, a estreia de Pedro Lima foi na Fonte Nova com 48 mil pessoas. Assim, assim, na Copa do Nordeste do ano passado e tal. É óbvio que você pode lançar jogador dessa forma, mas essa base realmente foi coletivo. Ou seja, tinha todo mundo ali. Claro que mesmo no coletivo, Fred, o excesso de individualismo assim, aparece, sabe? O cara, muitas jogadas assim, onde cabia um passe, o cara tenta correr 2 metros a mais e tal. Isso acho que é natural, a falta de maturidade, a falta de senso coletivo do time. Isso tudo, mesmo treinando mais de um mês assim, eu acho que faz parte. Mas poderia ter sido muito pior. Assim, então, eu acho que como time, havia ali uma cara. Um time, obviamente, um sarrafo menor para o desafio que eles estavam enfrentando, mas uma cara. Poderia ser um bando, não foi um bando em campo. Que a gente fala, sabe aquele negócio, fala, tá parecendo um bando em campo. Eu acho que não, eu acho que o Sport não jogou dessa forma. Inclusive, até as substituições de César, ele tem um pouco disso também. Ele, pro bem ou pro mal, ele não abriu mão disso. Até Cabral até frisou essa transmissão. As 5 substituições do Sport foi quadrado, quadrado, bola, bola, triângulo, triângulo. Não houve. Enquanto o Retrô sai do 3 zagueiros ali, muda a postura tática, o Sport realmente ele terminou daquele jeitinho, porque se treinou daquela forma. E de repente, para quem ainda está se profissionalizando, uma variação tática durante o jogo já talvez seja já um novo estágio da sua performance, sabe? No primeiro momento, eles vamos jogar aqui 90 minutos desse jeito. Não é todo jogador que consegue fazer as variações. Aliás, não é mesmo. Todo jogador que consegue, o time joga com 3 táticas durante a partida e o cara se adaptar às 3 da melhor forma possível. Talvez para esses jogadores isso ainda não fosse possível. Para uma, sim. Eu acho que para essa uma aconteceu. É óbvio que pô, aqui é eu e Fred falando. Quantas pessoas estão comentando o esporte nesse momento? Inclusive lives, rádios, Twitter, redes sociais, torcedores, imprensa, colegas, enfim, todos. É óbvio que vai ter gente falando de várias formas, gente gostando, gente criticando, gente achando que nem vai nem vem, que não faz diferença. Isso é absolutamente natural. Não existe uma opinião correta. Assim, o que eu e o Fred tá falando é o certo ou que não é.
Cada um vê de uma forma, pelo menos aqui, eu e o Fred, a gente discorda tantas vezes, a gente poderia estar discordando aqui. Nesse caso, está acontecendo, não é comum, e a gente ter achado a mesma coisa, mas pelo menos é uma coerência dentro do que a gente analisa em relação ao Pernambucano há muito tempo. A gente não está falando de algo aqui, que bom que fez isso. Não. Há muito tempo de verdade, tá? Até porque já faz isso aqui 10 anos, aqui já tem, diria, anos. É na faixa de anos que a gente enxerga dessa forma e que dá para aplicar, sobretudo. Aliás, é o único momento que dá para aplicar isso. Você não tem, num futebol profissional, fazer o que o Sport está fazendo em outros momentos. Na Copa do Nordeste eu discordo completamente, e na Série A, se isso acontecer, é porque tu largou. Exatamente, perfeito, Cássio. E Cássio falou um ponto muito importante, mas eu acho que o Sport já aprendeu essa lição. O Sport fez muito corretamente as últimas edições da Copa do Nordeste. Essa tarefa de casa o Sport cumpriu corretamente. Na Copa do Nordeste não se poupa uma rodada, na Copa do Nordeste não se administra resultado uma rodada. Tá? Fez isso no na clássico Copa do Nordeste, você precisa dos pontos. Ano passado não, Cássio. Foi ano retrasado, não? Contra o Náutico, na Arena fez, Pernambuco. Exatamente, perfeito, fez. Não se administra na Copa do Nordeste porque você precisa dos pontos para garantir o seu mando de campo. Tá? Porque é jogo único nas quartas, jogo único na semi, e é absolutamente decisivo. Não adianta dizer assim, mas ano passado colocou 40 mil na Arena e tomou 4-1 do Fortaleza. Ok, mas era mais fácil vencer do que se fosse no Castelão. Tá? Então, tem que justificar isso. Supondo que esse debate que você falou, se já existiu, é a mesma coisa que conversar com a porta. Imagino que não existiu, mas é sempre. Porque aí é difícil, aí não tem como evoluir numa conversa dessa, não. Eu tô lendo aqui perguntas que estão chegando no chat, tá? Muitas relacionadas a aproveitar os jogadores da base no profissional. É claro que a gente vai responder direta ou indiretamente essas perguntas. A gente vai agora para as análises individuais e, junto com a análise do que eles fizeram contra o Retrô, a gente vai ter também uma análise de se esse jogador já pode ser integrado no elenco principal ou não, tá? Se vocês quiserem mandar superchat, tá? O superchat, ele garante, tá? Que a gente consegue pelo menos entrar no nosso radar, trazer para a tela, ler. Algumas perguntas aqui do chat acabam passando de forma muito rápida. Eu tento ler, mas às vezes eu estou apresentando o programa, eu estou dando meu comentário, as perguntas estão surgindo e elas vão passando de forma muito cíclica, tá? Então, o superchat acaba ficando marcado. Se você quiser garantir que sua pergunta vai chegar aqui, vai ser debatida, precisa que elas sejam superchat. Mas a gente está dando uma lida no chat e a gente vai responder as principais perguntas que estão sendo feitas, tá? Agora a gente vai para o campinho, Cássio. E nesse campinho a gente tem um quadril novo, tá? A gente tem o melhor em campo e a gente tem um quadrinho que sobe para o principal, tá? A gente vai debater isso. É uma novidade bem pontual, então, né? Exatamente, é só para esse programa, para esse quadrinho, para esse momento. E, obviamente, a gente vai falar isso para 1 ou 2 jogadores. Eu acho que não vai passar disso, tá? Então, Cássio, queria que a gente fizesse uma avaliação mais rápida, como tem sido, tá? A avaliação desse campo dos meninos da base. E queria começar pelo goleiro, que foi muito bem nos últimos jogos. Aliás, o sistema defensivo do Sport funcionou muito bem em todos os jogos. Falhou uma bola ali contra o Afogados, teve algumas saídas de bola errada ali nos primeiros jogos, mas veja só, contra o Decisão levou um gol no chute de fora da área que nem gol foi. Convenhamos, nem gol foi. Nesse jogo, uma cobrança de falta e a bola também bate na trave entre as duas bolas completamente fora do alcance de Davi e Cássio. E eu acho que Davi, ele passa, né, com méritos por esses 3 jogos. Hoje não foi tão exigido quanto nas outras partidas, mas me parece um goleiro bom para a idade dele, um goleiro seguro em formação. Queria a tua avaliação sobre Davi. Eu acho que no jogo de hoje cometeu uma falha, que foi uma reposição ali no primeiro tempo, no pé do cara do Retrô. Isso, se deixou apertar, né?
E contra o Decisão, acho que foi uma indecisão. Foi. Contra o Decisão, uma indecisão dele, assim, numa saída de bola. Eu acho que ele viu que estava fora da área, e de última hora ele se tira de cabeça. Eu acho que ele se ligou ali que estava quase pegando com a mão. Mas, enfim, mas debaixo da trave, são esses dois lances, basicamente. E foi bem contra o Afogados, aí sem qualquer ressalva. E hoje ele não foi tão exigido, tá? Assim, porque o Retrô ele volta melhor, mas não foi um jogo de tantas finalizações assim. Não é o jogo não foi dessa forma. E a cobrança de falta, eu acho que ela foi mérito total, assim. O cara bate, tira da barreira, a bola bate na trave, no cantinho, e na câmera invertida, né? A câmera lá do outro da barra, que o goleiro ali, ele não chega atrasado na bola, não, tá? Ele foi até o limite da bola, que agora o cara da cobrança tirou completamente do jogador. Aí você pode até questionar o posicionamento. Se ele tivesse um passo a mais para a esquerda, talvez ele tivesse chegado na bola. Mas de onde ele salta e pega ali, assim, eu vejo mérito total do cobrador. Então, a minminha análise, Fred, nesse campinho, a gente está analisando o jogo de hoje, né? Especificamente. Assim, acho que foi uma atuação razoável, mas eu acho que ele foi bem nos 3 jogos. Tá? Assim, de forma geral. Assim, Davi, eu acho que numa posição tão carente do Sport nos últimos anos, porque o último ano não serviu para pagar o tanto de problema que o Sport teve nos últimos anos ainda, o saldo foi tão negativo. Então é interessante que tenha na base, até porque o último goleiro da base ter sido irmão de Maílson, acaba não tinha dado tão certo assim, né? Assim, E, por exemplo, aí tem Jordan que machucou. O Sport algumas vai ter que ter um terceiro goleiro. Para a Série A pode até ser um terceiro goleiro mais profissional, mais testado. Mas eu acho que Davi sai dessas partidas para poder ser utilizado mais uma vez, novamente, em algum momento, no Campeonato Pernambucano. Seja nesse Pernambucano ou nos próximos Pernambucanos. Cássio, eu li, eu não sei exatamente onde foi, tá? Não sei se foi no Twitter de alguém. Ponderações sobre quem poderia subir em relação a Davi, né? Jordan está machucado. Eu li algo interessante. Que Davi subiria para trabalhar como profissional, mas continuaria jogando pela base. Por que isso? Porque você trouxe um exemplo muito importante do irmão de Maílson, Genival. O que aconteceu com a carreira Denival? O que aconteceu com a carreira de Denival? Exatamente. Denival subiu para o principal, parou de jogar pela base e ninguém tinha confiança de colocar Denival para jogar porque Denival não tinha jogo. Ninguém tinha na memória partidas de Denival. Ninguém tinha na memória. Denival praticamente não jogou quando chegou ali em cima. Subiu, virou terceiro, quarto goleiro. Nunca jogou, basicamente, também. Então, se faltou essa confiança. Davi, ele pode subir, mas ele não pode parar de jogar. Ele precisa continuar jogando pela base. Detalhe, o goleiro, Cássio, muito jovem da Copa São Paulo. Rosivaldo escreve isso aqui no chat, inclusive Eric, foi muito bem na Copa São Paulo também, tá? O Sport veio sofrer um gol no quinto jogo. Eu gostei bastante do time do Sport da Copa São Paulo. Que é muito mais jovem que esse, tá? Exatamente. Esse time aqui poderia ter sido, tirando naturalmente a Ju, poderia ter sido o time do Sport na Copa São Paulo. Só a Ju não podia, Cássio. Só a Ju não podia. É sempre importante, muito torcedor do Sport estão aqui na live sabem, mas talvez nem todos saibam, torcedores de outros times estão aqui, não são naturalmente, não precisam saber disso, mas quando o Sport escolheu colocar o Sub-20, isso significa que ele tirou esse time da Copa São Paulo. O time que foi para a Copa São Paulo foi um time Sub-17, que inclusive foi o que o Bahia fez também. O Bahia, que ainda andou até uma fase a mais, o Bahia foi o time mais jovem, dos 128, e se eu não me engano, o Sport foi o 10º mais jovem. A faixa de 17 anos e pouco. No campeonato Sub-20, no campeonato de base, você ter 3 anos a menos do que o limite, é muita coisa. Muita coisa. E o time do Sport passou da primeira fase como líder, avançou no primeiro mata-mata e cai para o Palmeiras, que é um dos favoritos na base do Brasil há bastante tempo. Então, assim, foi um ótimo papel. Só levou um gol no quinto jogo, Cássio. Aí levou 2 no caso, que aí perde. Sim, levou o primeiro gol no quinto jogo. Mas aí, então só dizer assim, que o Sub-20 está representando aqui, desfalcou assim, o da Copa São Paulo, mas tanto eu acho que o Sub-20 representou bem nesse Pernambucano, não em relação à campanha. Aqui é só performance. Já o Sub-17, na Copa São Paulo, para mim, foi campanha e performance. Foi.
Porque, Eu tinha escutado, Cássio. chegar na terceira fase, um sub-17 chegar na terceira fase, realmente é bastante coisa. Eu tinha escutado que a missão do sub-17 na Copa São Paulo era conseguir competir. Na primeira fase. Competir. Não, será assim, ó. A missão do sub-17 é conseguir competir, não fazer feio. E, pô, foi muito além disso. Né? Por isso que eu falo, o sub-17 ele conseguiu performance e campanha. O sub-20, Cássio, performance. Campanha mais ou menos. Antes mesmo de fazer o gol, Aju e Felipe Gabriel já eram claramente os melhores do esporte. Os melhores em campo. Verde para os dois. Os dois. A falha que Felipe comete ali aos 48, por favor, não transforma num debate para virar amarelo, não. Não. Laranja, aliás, seria. Ele que ele comete, ele dá uma farrapada ali que quase. Jogaram muito bem, né, cara? Inclusive. O verde principal. Não, verde nos dois. E Aju, com o gol, já podemos dizer que ele foi o melhor em campo também, né, Cássio? Capitão aos 22 anos. Capitão do esporte, um time profissional do esporte, time principal, já que está representando o Campeonato Pernambucano da Série 1, tinha 22 anos de idade. E assim, a médio prazo, veja, quando você está jogando com o time sub-20, tudo tem que ser pensado a médio prazo, né? A única coisa a curto prazo é a campanha que esse time deixa para o restante do Pernambucano. Mas todo o resto esses caras vão crescer o amanhã, tipo o amanhã figurativo. E no caso de Aju, era o seguinte: a relação da saída dele, aquilo ali é uma mancha, mas é esse tipo de atuação, é esse tipo de gol, esse tipo de relação com a torcida que vai ali, já que continua sendo um jogador do clube, que isso precisa ser contornado. Aí esse é o tipo de lance, Fred, de atuação e de lance, já que ele balança as redes ali na reta final e vale esse pontinho, que é bem importante, tá? Porque a rusga que ele criou foi natural e foi criada por ele. É algo que foi criado exatamente por ele naquela saída, que no fim das contas ele acabava não tendo direito, teve que voltar ao clube na decisão da justiça, né? Enfim. E para muita gente não foi contornado, para muitas pessoas isso já foi contornado, e é o que João Gilberto falou, aqui no comentário, de relegado a capitão. Eu só não usaria a palavra relegado, João, porque ele não foi relegado, porque fica parecendo que foi, na verdade, ele que saiu do clube. Aí quando ele voltar, ele obviamente volta no fim da fila, não é ser relegado. Relegado seria o cara estar normalmente no dia. Criou todos os motivos. Isso, ele criou a situação. Eu entendi o que você falou, mas eu só não usaria a palavra relegado porque fica parecendo que foi uma situação criada pelo clube. E nesse caso não foi. Foi criada pelo jogador. Então, na verdade, ele que foi para o fim da fila. Mas ele foi para o fim da fila e, caminhando com as próprias pernas, começa a andar bastante nisso aí, a ponto de ele vai precisar fazer parte, Fred, de compor o elenco principal. Eu acho que ele que cabe sim, como sempre se imaginou, tá? Sempre se imaginou isso, que Marcelo Aju, que poderia se crescesse na carreira, aí foi lá para o Maguari, aí o nível fica um pouco mais baixo, não desempenha tanto, mas dentro de uma estrutura melhor para treinar com companheiros que tende a puxar você para cima na qualidade técnica, o caminho natural é que ele faça parte do grupo principal. Agora não é ser titular do grupo principal, não. É treinar com o grupo principal, ou seja, em vez de estar treinando com o César Lucena, está treinando com o Pepa. Essa é a diferença. E aí, Cássio, a gente vai responder o primeiro superchat agora, e a pergunta que Marcos Silva já nos fez aqui 30 vezes hoje no chat, mas pode trazer o superchat, que é justamente a pergunta que Marcos Silva fez. Sidney Neto é o porta-voz da pergunta mais feita hoje no chat, não só por Marcos, mas por várias outras pessoas. O Sport, Cássio, há 4 dias de enfrentar o Ferroviário, não tem volante no seu elenco. Eu não sei o que dizer sobre isso, não. Assim, eu considero inacreditável. Deixa eu. O Sport não tem volante no seu elenco. Eu até postei uma foto hoje de um carro moderno sem volante. Eu tenho Sport 2025. Tinha 2 camadas aquela foto, tá? Depois que eu vi os comentários, que eu vi que as pessoas... Sabe qual foi a primeira coisa que eu entendi? Qual? Que o Sport era passageiro. Pô, a primeira coisa que eu entendi, porque naquela imagem eu disse, o Sport, onde está sentando, o Sport está passageiro aí. Entendeu? Eu achava... boa interpretação. Não, eu achava que tinha... Aí depois eu vi nos comentários. Aí depois caiu a ficha, porque não tem volante e tal. Que, obviamente era muito mais direto, mas eu acho que pela questão dos empresários, aquela que foi o debate de ontem, de outra hoje.
Aí eu pensei assim, o Sport virou passageiro desse carro aí. Então são 3 camadas, Cássio, porque algumas pessoas Agora entenderam outra. que o Sport não tinha direção. Assim, no sentido de gestão, no caso. O do volante era a direção, mas o que eu coloquei no Não, mas Google nesse caso, buscar. para mim, seria o terceiro lugar desse aí. O que Essa eu não puxei, que eu coloquei confesso no que eu não cheguei a Google. pensar, não. O que eu coloquei no Google buscar a imagem foi carro sem volante. Então, Pronto. Parecido. E aí, Cássio, tem essa pergunta, né, que Sidney fez aqui. Se a Ju já vira candidato a jogar quarta-feira como volante. Pelo que eu vi dos treinamentos, Fabrício Domingues e Titi Ortiz estão dando. São jogadores que estão jogando por ali. E sem primeiro volante, Deus protege. Tá? Pô, Você acha que eu acho dá que não faz tempo? muito sentido, não, tá? Eu também acho que não Ju dá contra tempo. Veja, não faz sentido. Assim, aí. Para justificar, mesmo. Só, o time principal não pode ter. Contra o Ferroviário, não pode ter alguém que estava jogando hoje, pô. Porque aquela lógica que a gente falou no começo, o Sport não furou a estratégia, tem que valer para outra, assim. Não pode. Tipo, não pode simplesmente usar um volante para você deixar escancarar que você não tem, assim. Desse jeito, tá? Escancarar de verdade. Agora, ele pode viajar? Não me ofende, não, tá? Para Fortaleza, eu viajar acho para que Fortaleza. é isso, Cássio. Eu acho que Mas virar de titular. titular, eu acho assim, não, velho. Eu acho não. Eu acho que virar titular não dá tempo. Assim, romperia uma lógica que tem sendo trabalhada, ainda que não tenha lógica trabalhar sem volante há 4 dias da estreia, tá? Mas não sei que caminhos o esporte Pepa vai fazer. Porém, eu acho que é consenso meu, de Cássio, e de vocês que estão assistindo, que vocês estão escrevendo no chat, que a Ju deve ser incorporado ao elenco principal. E a gente está se referindo especificamente ao jogo contra o Ferroviário, não é isso? Não ser ser utilizado na Copa do Nordeste, ser incorporado ao elenco principal, nós dois já concordamos, ele já está ali com a borda amarela. Mas contra o Ferroviário, eu acho que ser titular como volante contra o Ferroviário, eu acho que ultrapassa assim um pouquinho as etapas. Afinal, tem um time sendo treinado, tem um jogando para que outro treine. E seria um pouquinho de contrassenso ele já subir como titular. Mas vai se incorporar e pode brigar por essa posição, tá? E aí, Cássio, eu já subo agora a nossa análise para outro jogador que chamou muito atenção nesses jogos hoje, até pela maior força física do meio-campo do Retrô, pela forma com que o Retrô jogou e marcou. Brilhou menos, mas mesmo assim achei interessante a partida dele, que é Zé Lucas, um dos garotos de 16 anos, tá? E é volante, que o Sport precisa, ainda que não seja exatamente o primeiro volante. Essa sua ponderação foi importante, porque hoje eu acho que não foi a melhor partida dele, não. Agora, não, é aquela com questão. Certeza não foi. Ele tenta muito passo para frente, aí vai errar o passe, aí você vai colocando a estatística, errou o passe, errou o passe, errou o passe. Mas é basicamente o que tenta esse passe. Então, assim, e consegue segurar. Ele erra no comecinho da partida, já tem errado no comecinho contra o Decisão. Eu acho tá muito claro que tem potencial ali. Assim, tá evidente. Mas, analisando Sport e Retrô não foi a melhor partida de Zé Lucas. Analisando as 3 partidas, é a mesma coisa que eu falei. Analisando as 3 partidas, esse menino sai assim, tipo, achou alguma coisa aqui. Achamos um jogador aqui. A direção do Sport tá pensando aqui. Achamos um jogador. Assim, claro que os caras já olhavam como uma pedra bruta ali, mas assim, ó, jogou profissional e conseguiu. Nesses 270 minutos aí que o time fez, do time como um todo, não estou dizendo que ele jogou 270, mas eu colocaria ele como verde nesses 3 jogos. Mas hoje eu acho que é amarelo para mim. Cássio, hoje eu ficaria ali, eu acho que o amarelo fica condizente com o que ele fez. De amarelo até para verde, mas eu acho que pode ficar com amarelo. Eu acho que ele não fez uma partida que puxa para uma partida negativa. Perdia a bola, mas recuperava a bola. Eu acho que o meio de campo do Sport marcou bem. Então, eu acho que o amarelo é até um amarelo rígido, duro, mas eu acho que está de bom tamanho, porque ele foi mais marcado, ele errou mais,
Ele não fez uma partida no mesmo nível que fez das outras vezes. E aí eu deixo a pergunta, Cássio. Mesmo ele tendo apenas 16 anos, E tomou cabe... amarelo no primeiro tempo, né? Assim, acho que tomou amarelo no primeiro já tempo. prende ele. Isso deixa o cara meio travado ali, né? Mesmo ele tendo apenas 16 anos, no atual cenário de não ter um volante, cabe já subir para o principal? Mesmo que retorne eventualmente depois? Claro, isso sempre vai ser relativo. Essa pergunta, assim, tem que ser jogo a jogo. Aí eu vou perguntar. A gente já falou do Ferroviário. O jogo seguinte é Sport Fortaleza. Você acha que cabe contra o Fortaleza? Eu acho que não cabe. É Só para bom dar um chegar exemplo assim. alguém. Hã? É bom Não, chegar dizer, alguém. porque não é questão de caber, não. É sempre jogo a jogo. Aí alguns jogos, talvez Sport Central Sport, jogo sem Carol. Central Sport talvez caiba. Sport e Altos lá para frente, talvez. Tipo, mas assim, daqui a pouco, o outro jogo vai ser Sport e Fortaleza na ilha. Eu acho que não cabe. Eu acho que ainda que é um jogo muito grande ainda. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de paciência. Veja, Zé Lucas não chegou rasgando que nem Pedro Lima. Pedro Lima, quando faz aquela estreia lá em Salvador, já era a seleção brasileira na categoria inferior. Ele já tinha passagem. Então, assim, ó, quando ele joga ali, é lançado ali, já tinha. Então, Zé Lucas tem esse potencial, mas assim, porque acho que vai ser muito comum todo mundo achar. Ao mesmo tempo, a gente não pode achar que nem todo mundo. Não é tão bom, não é tão bom. Não é a questão dessa, não. Mas também não dá para, tipo, todo mundo que aparecer que vai ser o novo Pedro Lima. Eu digo assim, em relação à explosão de revelação. Aquilo aí é um cometa, pô. Aquilo que acontece para o mercado ver daquele valor. Zé Lucas é bem mais novo do que ele ainda. Mas esse início dele, ele não mostrou o que Pedro Lima mostrou dentro da sua posição, tenta tração paralela, na Fonte Nova. Então é só ter calma com isso. Agora, com a idade dele, eu já vi 500 que não conseguiram fazer um décimo no esporte. E aí o cara volta lá para o Sub-17, né? Volta lá para o Sub-17, passa mais um ano, depois mais um no Sub-20. Aí lá perto dos 19 anos volta a ter outra chance profissional. Nesse caso, eu acho que não vai ser isso. Eu acho que a gente não está vendo um jogador que a gente vai precisar esperar 3 anos para ele ser reaproveitado no profissional. Eu acho que está muito claro que será um jogador que vai realmente pular etapas. Só talvez não pule todas as etapas do que Pedro Lima. Até porque o outro na hora que completou 18 anos, já estava na Inglaterra. Assim, então, assim, é só não tratar dessa forma. Agora, minutagem, rodagem, assim, com elenco, a visão de jogo e, sobretudo, personalidade, isso aí ele mostrou. Exatamente. Então, ele fica com esse selo, né, que merece aí trabalhar no elenco principal. Tá? Técio Sem Santiago dúvida nenhuma. Mas eu acho que deveria ser a mesma coisa da Davi, tá? Ao mesmo tempo que ele tem que fazer, lembrando que tem 16 anos, se não for o caso de jogar outras partidas da base, ele pode ser puxado para a base também, tá? Sim, sim, sim. Técio Santiago está perguntando se esse Pedro Lima foi aquele que sofreu com Moisés, né, levou os gols nas costas. Foi exatamente aquele lateral que foi vendido por 68 milhões de reais e hoje joga na Premier League. Tá? Para quem pagou, aquilo ali não fez a menor diferença. Exatamente. Para quem avaliou uma partida ruim, que não foi só ruim por parte de Pedro Lima, e para uma partida espetacular do Fortaleza. E mais do que espetacular de Moisés. Mas 68 milhões, tá? O jogador mais caro da história do futebol nordestino e foi direto vendido para a Premier League. Cássio, Adriel, volante, tá? Eu acho que os dois volantes fizeram a partida a contento, tá? O que é contento, né? Para mim é amarelo. Assim, veja só, como você deu amarelo e eu aceitei para Zé Lucas, eu vou também de amarelo para Adriel. Eu vou respeitar, até porque eu respeito mesmo, eu gosto. A dupla que estava hoje comentando, de Dani Moraes e Cabral, eu gosto bastante da dupla que estava hoje na transmissão. E Dani Moraes, como Se a gente zagueiro, reclamar dessa dupla, a gente tá fudido, porque assim, melhor não tem não. Cheguei a um alívio ver o jogo com os dois. É sério. Porra, eu vi a Série B ano passado, outros canais.
É disparada a melhor dupla. Tem que ser isso mesmo. E o próprio narrador tá muito bem também. Eu tenho gostado de Denis. Não, achei que foi tudo bem hoje, mas estou falando da comédia, estou falando dos dois porque foi questão do comentário. É reconfortante assistir alguns jogos no Canhão. E provavelmente eles vão trabalhar em vários jogos do Premier, tá? Assim, só lembrando, assim, a gente não vai ouvir goleira, não, se Deus quiser. Nada contra goleira, mas não dá para ouvir goleira na Copa do Nordeste. Dani Moraes, como ex-zagueiro e como ótimo zagueiro que foi, ele tem um olhar diferenciado em relação ao sistema defensivo, ao trabalho do sistema defensivo. Ele, por exemplo, ele gostou de Adriel. Então eu faço essa ressalva. Eu achei exagerado naquele. É isso que eu dizer. Não, mas eu estou trazendo isso justamente porque eu, particularmente, não estava gostando. Por exemplo, até a falta que foi uma falta afobatória, foi ele que cometeu a falta que saiu até o gol do retorno. Mas assim, mas eu faço a ressalva porque é um cara que está vendo, com 20 anos disso aí, vendo que a postura. A gente sempre olha muito pela construção, e o cara está vendo muito pelo lado também do desarme, do preenchimento de espaço, do senso de posicionamento. E isso tudo, eu acho que é uma ressalva muito válida. Porque para um cara que tem experiência nisso, ele falar e diz, eu gostei do sistema defensivo do Sport. Assim, então, o Sport marcou bem, cara. O Retrô não criou nada. O Retrô fez um gol de falta. Mas, por exemplo, do sistema defensivo, sobretudo considerando os dois laterais, os dois volantes, os dois zagueiros, eu não gostei de Adriel e Neto, por exemplo. Adriel para mim é amarelo, Neto para mim, para mim é laranja para vermelho. Assim, teve trabalho, mas acho que errou bastante, assim, até mesmo no time onde todo mundo errou muito. Eu, por exemplo, não gostei de Neto, mas é a minha opinião. Eu estou trazendo essa ressalva, a cara que você fez já discorda, mas assim, eu acho que Neto destoou um pouco pelo lado eu discordo só do vermelho. Né? Não, porque tem tanta cor ali, veja. É porque agora não tem mais laranja não, né? É vermelho Tem, é laranja. É minha tela, laranja então. Jogou mal, o vermelho é horroroso. Acho que ele não foi horroroso. Não. Eu tava falando aqui da paleta, que tá um pouco. Pra mim é que o que eu tô achando que era vermelho, mas na verdade é laranja. Pronto, esse é o laranja, né? Pronto, jogou laranja. Mal. Jogou mal. Muita gente aqui falando, já quem tá falando dos volantes, né? Só para dar voz aqui ao chat. Tem um vídeo de Felipe Melo. Cássio tava morrendo de medo de Felipe Melo. Meu Deus do céu. Quando apareceu aquele vídeo, eu disse, não, eu falei para você, não é possível. Não é possível. Porque eu acho que não ajudaria, não, viu? Pode até render e tal, assim. O Sport não precisa de um volante. Mas não, já deu 41 anos. Não é questão de deu, não. Porque no Fluminense ele é um volante que entra em alguns jogos. O Sport tá precisando de volante que jogue, assim. Não é para compor elenco, não. Nesse momento não existe o volante do time, quanto mais o reserva. E ele elogiou muito Augusto Pucci, né? Volante da base, que jogou lá, o de 17 anos, que jogou a Copa São Paulo, ele elogiou muito o jogador. Então, uma base aí criando mais um volante, né? A base do Sport gera bons volantes, mas precisa conseguir ser mais aproveitado, tá? Rafinha, eu acho que foi bem no jogo, viu, Cássio? Eu acho que Rafinha batalhou demais. Bem melhor, partida. Veja, o esquerdo foi bem melhor do que o direito. Foi bem melhor. Tá, eu acho que ele fica ali, acho que até merece um jogo bem. Porque pelo volume, quando eu penso, sobre quando é zagueiro é o seguinte, porque fica parecendo que ele foi no livro de Felipe Aju. Eu não acho que foi. Eu ficaria entre verde e amarelo, tá? Então, mas ele levou o verde mais leve, né? Que é o verde musgo, então ficou abaixo de Aju e Felipe, né? Meu amigo, então é a cor do meu computador. Tá vendo porque eu falei da questão do amarelo e laranja? Porque exato. Se botar um tonzinho mais diferente, porque eu estava realmente, para mim, muito parecido. Não, é outro tom de verde, ok. Eu estava achando que era o mesmo, para mim estava parecendo o mesmo tom de verde. Quem tiver no agora, celular, tá quem tiver vendo essa live no celular tá morto. Daqui para frente, a gente vai avaliar. Eu até ia fazer essa avaliação quando a gente analisou o jogo como um todo, mas eu deixei para cá até porque é uma análise repetitiva. Esse time do Sport funcionou bem nos jogos até aí. O Sport marca bem, o Sport consegue organizar a sua saída de bola bem, mas nos 3 jogos o Sport sofreu demais com a completa falta de precisão das jogadas ofensivas. Eu vou repetir o termo que eu mais usei nos outros jogos: polimento. O Sport não dá polimento na jogada.
as jogadas não têm início, meio e fim. As jogadas simplesmente acabam. Acabam. Tá? Então, Cássio, eu trago aqui um pacote. Para mim, Gago, Mikael, Jefinho e Dieguinho, todos foram mal. Todos foram mal para mim. Eu poderia em escalas até pesar diferentes. mais. Poderia até pesar mais. Veja, em mim, escalas diferentes. todos Por foram exemplo, mal. para mim, Mikael foi o pior. Eu não sei, Cássio. Eu acho Gago completamente apagado, Jefinho mal, Não. Vai Dieguinho dos atacantes. horrível. Do jeito que você falou, para mim, Gago foi apagado. Mikael, muito mal. Dieguinho foi o que se movimentou mais de todos esses. E Jefinho, próxima de. Nem apareceu, Próxima, né? próxima. Por exemplo, na escala, acho que Dieguinho e Jefinho estão ali um pouquinho mais acima dessa escala. Assim, considero que todo mundo foi mal. Gago ali no meio e Mikael mais abaixo. E sobretudo é que a gente fala, e sobretudo quando de vez em quando tem a mudança. O que entra, tudo bem que o cara vai jogar, vai até cair mais pro lado esquerdo ali, Marco Polo. Cai mais pro meio, meia, né? Ele cai do meio para ponta, mas meia esquerda, ou seja, foi uma substituição, porque o outro que foi fazer o lugar de Mikael, melhorou o time, assim, sabe? Assim, você teve a mudança e a mudança melhorou o time. Quando isso acontece, acho que fica ali uma ponta para quem foi substituído, Fred. Eu tô preocupado, Cássio, com o Riquelme, viu? Porque Riquelme, só se aqui é na reserva, ficha, eu acho que se é Gago, reserva de Enzo, se ele é reserva de Enzo e Dieguinho, fala, Cássio. É porque eu acho que só para colocar, eu posso estar enganado, mas acho que Marco Polo entrou no lugar de Gago, tá? Eu tinha colocado, tá? No lugar de Mikael foi Caian. Tá faltando uma entrada. Marco Polo no lugar de Gago e Caian no lugar de Mikael. Eu acho que estava assim. Eu estranho porque foi meia com meia. Justamente o que a gente falou antes. César Lucena, ele não. Eu acho que essa arte foi do nosso diretor, viu? Mas tem problema, não. A arte não no sentido de arte. Porque eu tinha colocado. Eu não tinha colocado todas assim. Eu nem me lembro se eu tinha colocado. Na hora que eu comecei a falar, mas não estava fazendo sentido porque César não trocou um atacante para o meio. Isso não aconteceu. Tipo, Marco Polo entrou muito melhor que Gago. Mikael estava muito mal. Caian entrou, já teve ali caindo pela ponta direita, recebeu poucas bolas, mas assim, ofensivamente o Sport passa um pouco abaixo nesses 3 jogos. Coletivamente, ali, defensivamente bem e ofensivamente devendo um pouco. Cássio, para terminar as avaliações. Tempo, mas conseguiu não jogar bem. Para terminar as avaliações, minha proposta era a seguinte, tá? Para mim, Marcos Polo foi bem. Eu acho que ele conseguiu. Marco Polo, ele conseguiu dar uma entrega interessante. Eu acho que ele foi bem. Eu gostei. Caian foi razoável. Isso. Melhorou. Sobretudo no comparativo com aquele do antecessor. E Enzo Wagner, Filipinho e Breno, por mim, ficam sem nota. Tá? Muito pouco tempo em campo e. Eu acho que Enzo Wagner não produziu nada, mas o sem nota, é até importante que seja sem nota. Porque também não acho que ele também. Mas assim, não ganhou uma bola. Tal, assim, foi muito crítico, né? Essa passagem dele. Professor César Lucena. Dieguinho estava muito pilhado com os defensores discutindo muito com os defensores do Retrô e tal, ombro a ombro, batendo ali e tal. Professor César Lucena. Eu sou contra a corrente aí, viu? Uma corrente que eu vejo. Eu acho que. Eu também. Eu acho que foi bem ok esses 3 jogos. Veja, ele não sai menor. Ele não sai chamuscado. Bronca, porque tem um cara realmente chamado chamusca, mas não foi o que eu quis dizer, não. Quis dizer não sai queimado em relação aos 3 jogos, não, tá? Tipo, ele tem uma imagem e a imagem dele piorou depois desses 3 jogos. Muita gente acha isso, eu não acho, não, tá? Eu acho que a direção fala assim, funcionou. Eu acho que eu sou mais do ali de que funcionou do que se queimou. Eu também acho, Cássio. E isso eu tô falando sendo uma pessoa que a gente
um pouco menos que você, porque você foi muito mais crítico nisso, mas a gente sempre... Mas já há muito tempo eu venho não, então, mas venho que a gente reconhecendo. O treinador César Lucena. Então, assim, nesse momento aqui, é uma pessoa que, de tanto que já criticou o César, mas eu acho que o que cabia a ele, eu acho que ele foi bem. Não vou nem colocar aqui amarelo para ser aqui, para ser muito, não. Eu acho que César Lucena foi bem. Esses 3 jogos. Eu vou deixar que sua análise aí prevaleça. Eu acho que ele foi de razoável para bem, mas para mim é aprovado, então finalizando então, aprovado, é isso que eu estou dizendo. O bem é nesse sentido. Exato, aprovado, fica simbólico, justamente. Para não ficar um amarelo de dúvida, ele fica com bem de aprovado. Mas ele não ganha. É justamente isso. Não é que foi aprovado, passou em medicina, não. É assim, é aprovado. E como Eleusio lembra aqui, tá? Invicto desde o ano passado. 2 vitórias com o time principal e agora 3 empates. Veja, César já deu muito mais trabalho, tá? Já. Eu vi, como você falou, Cássio, a gente tá na contramão do que a gente viu não, mas eu falo nas isso redes sociais, no chat. Tranquilidade, problema zero. Isso, a gente tá na contramão. E assim, Igor colocou aqui no chat, ele foi horrível. É porque eu acho que todo mundo coloca na conta de César tudo que não funciona. Tudo que não funciona vai para a conta do treinador. E eu acho assim, que ele deu ao time solidez. O time foi sólido, o time brigou, o time não deu brecha. Veja só, esse time competiu. Esse time poderia ter perdido os 3 jogos. Poderia ter vencido algum desses jogos, mas esse time competiu. A sensação que eu tenho é que se o Sport joga o campeonato todo com esse time, o Sport seria um time de meio de tabela. Não estaria ele pelo G6 na reta final. Brigando pelo G6. O time competiria. Provavelmente cairia nas quartas e tal, mas pegaria ali um mata-mata. O time competiria. E nesse momento, eu acho que ele cumpre a sua função, tá? Cássio, pra gente fechar aqui, a gente só colocou a Ju e Zé Lucas merecendo uma subida imediata pro time principal, e para mim é isso mesmo, tá? Esse só pro principal, acho que até é importante o que você acabou de dizer. É subir, porque a gente espera que todo mundo suba em algum momento, mas é subir. Exatamente, só o principal agora, segunda-feira. Bota o agora ali para não parecer, porque o principal parecia dizer aqui, como se não fosse aqui, e o cara vai pro Enem, vai fazer qualquer outra coisa. Não, acabou o principal. Agora, é importante. Porque não está dizendo que o cara não tem condição de ajudar no profissional, não. Segunda-feira. Ou seja, folga amanhã. Quem é de missa vai para missa. Quem é de praia vai para praia. Quem é de barzinho vai para barzinho. Mas segunda-feira, 8 da manhã, tá treinando. Jordan tá machucado, né? Tá. Voltando. Então o Sport tem que ter o terceiro goleiro. Então, Davi, acho que tem que ter. O Sport tem que ter o terceiro goleiro, já que só tem 2, né? Tem Kaique e Thiago Couto, e o terceiro goleiro que é profissional. Botar um amarelinho fraquinho aqui para Davi. Porque é um contexto, né? É um contexto. Tá aí. Se não tá dando para ver, jovem, segunda-feira. Não dá pra ver, não, pô. Tá muito fraco. É porque não tá amarelo, tá verde. Meu irmão, o público é muito exigente, velho. É porque isso, tem que ser amarelo, pô. Amarelo é amarelo. Porra. Curioso é que Dieguinho já foi utilizado na Série B, né? Mas assim. Não, mas muito obrigado. Não, exatamente. Nem na Série B, eu acho que, tipo, até agora não aconteceu ainda não. Acho que não aconteceu ainda não. Acho que precisa ainda mostrar um pouco mais. Fez o gol do título na Série B, gol do título do Sub-20, ajudou ali naquele momento bem curtido da Série B, teve a oportunidade agora, mas isso não quer dizer que... Acho que está muito próximo do nível dos outros aí. Mas para escolher um quarto nome, Fred... Não, eu não acho que não tem, não. Tem outro nome, não, Cássio. Eu não escolheria, não, porque não tem, não. Não colocaria, não. E Marco Polo, aquela coisa. Se você citar qualquer nome, eu voto contra. Não. Eu acho que eu estava vendo se teria. Acho que são esses 2,7 aí. Até Davi eu também não. Assim, mas acho que tem que ter o terceiro goleiro. Pô. O terceiro goleiro existe. O Sport não tem terceiro goleiro. É só isso que eu quero dizer. Precisa ter terceiro goleiro. Cássio? Eu acho que tem um goleiro. Não tenho certeza, não. Mas. O quarto, pronto. Um quarto goleiro. Do que foi apresentado aí,
foi muito pouco tempo do menino e tal, mas ó, o Sport comprou, né? O jogador junto ao ABC. O cara com 16 anos já fez a estreia hoje. Eu achei promissora a estreia, tá? Promissor. Mas, obviamente, vai seguir, até porque ele foi contratado para o Sub-20, foi bem lógico. O anúncio da contratação foi uma contratação. E que ele vai jogar o No Sub-20, ABC estava treinando no profissional, mas aqui veio para o Sub-20. Veja, ele poderia ter mostrado hoje ter brigado com a bola. Porque o normal a gente vê, pô, brigou com a bola. Ele não brigou com a bola, não. Tratou a bola. Isso, tá dessa forma. Netinho Batista falando, ó, pode puxar do próprio time que foi para a Copa São Paulo, mas infelizmente ele fica para outro momento da conversa. Mas de fato tem gente ali que pode ser aproveitado. Pode, mas eu acho que uma coisa de cada vez, tá? Não dá. É isso aí.